Olá, meus amados. Eu sou o pastor Alessandro Bertolin, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ouro Branco. Bem-vindos ao programa Verdade que Liberta. A paz do Senhor, mulheres de Deus. Eu quero te convidar para a grande festividade do Círculo de Oração que acontecerá na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ouro Branco, em Belo Horizonte. Os cultos acontecerão nos dias 8, 9 e 10 de março e terão início às 19 horas. Esperamos por você. Eu quero convidar você para fazermos a leitura da Palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículos de 50 a 52. Diz assim: Antes dos anos de fome, a Zanete, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Meus irmãos, a história de José, da vida de José, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi jogado num poço, que foi levado para o Egito. Essa história é muito conhecida. Mas aqui nós terminamos de ler que depois que José passou por tudo isso, primeira coisa, ele foi rejeitado pela família, pelos seus irmãos, porque ele contou os sonhos que ele tinha. Às vezes tem pessoas, até mesmo sendo da família, parentes, pessoas conhecidas, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala para eles, ou que Deus mostrou para você, porque de repente a pessoa não vai suportar ouvir aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Porque Deus não tinha falado isso para os irmãos de José. Deus não tinha mostrado nada para os irmãos de José, mas Ele tinha mostrado para José. E às vezes Deus vai mostrar para você uma coisa e não vai mostrar para os outros, ou para as outras pessoas. É necessário, então, termos muita sabedoria quando Deus nos mostra algo, quando o Senhor nos promete algo. José, na sua inocência, falou para os seus irmãos que um dia os feixes de lenha deles se dobrariam diante do feixe de lenha de José. Isso se cumpriu depois lá no Egito. O interessante é que, a partir daquele momento, os irmãos dele começaram a ficar com ódio dele. E um dia, quando José estava indo levar comida para eles no campo, eles disseram um para os outros: ali vem José, o sonhador. E José tinha uma capa bonita que o pai dele, Jacó, encomendou, o tecido do Egito, uma capa colorida, bonita. E o pai dele confiava muito em José. E os irmãos viam José como um dedo duro, mas não é. Quando você tem uma responsabilidade sobre alguma coisa, você tem que ser verdadeiro em passar aquilo que realmente aconteceu. E José era fiel, né? Ele era fiel nisso. Ele via os seus irmãos fazendo coisa errada e ele falava para o pai. Assim, as pessoas realmente que merecem confiança têm que ser pessoas verdadeiras e relatar tudo com verdade. E aí os irmãos dele começaram a ficar com muito ódio dele. E nesse dia que ele foi levar este alimento para eles no campo, um dos irmãos quis matar José. E o outro disse: não vamos fazer isso. Pegue ele, joga ele no buraco, faz alguma coisa com ele. E aí eles pegaram, sujaram a capa de José no sangue de um animal e jogou José dentro de um buraco. Estava passando ali, depois, uma caravana de ismaelitas rumo ao Egito, e eles venderam José como escravo. José vai e chega no Egito e Potifar, que era o comandante da guarda ali real, ele olha José e gosta de José e coloca José trabalhando na casa dele. E ele passa a ser o governante daquela casa. E a mulher de Potifar, vendo que José era um homem bonito, pegou e quis armar para José, quis ficar com José. José não ficou, falou: não, eu não vou trair nem ao meu Deus e nem ao meu Senhor que me confiou ser um governante nesta casa. E aquela mulher ali então fez um teatro e enfim, o marido chegou e eles levaram José para a cadeia. Ela falou que ele tinha tentado ficar com ela.
E José na cadeia, ele passou por vários sofrimentos ali, né? Ali tinha duas pessoas que falou para ele dos seus sonhos e Deus deu para ele a revelação do sonho. E realmente aconteceu com aquelas duas pessoas o que José tinha dito, né? Que um iria servir ao rei e o outro ao faraó e o outro ia morrer. E daí não passou poucos dias, aconteceu isso mesmo. Um estava lá servindo a faraó e o outro acabou morrendo. Passou-se algum tempo, o interessante é que José, mesmo lá no cárcere, ele disse para um desses que ia viver, né? Olha, você vai estar servindo o rei. Quando você estiver com o faraó, lembra de mim? E aquele homem ficou servindo a faraó um tempão e não falou nada de José. Infelizmente, acontece assim. Quando as pessoas estão numa pior, você está ali com elas, né? Mas basta a pessoa subir um degrauzinho, ela esquece de todo mundo. Isso é ingratidão. E quando aquele homem estava servindo a Faraó, não falou nada o tempo todo. Mas aí Faraó ele teve um sonho e começou a ficar ali muito perturbado com aquele sonho. E chamou os encantadores do Egito, chamou todas as pessoas que pudessem interpretar aquele sonho e não tinha quem interpretasse. Vinha um, falava uma coisa, mas Faraó dizia, não, eu não senti paz, não é isso, o meu sonho não é esse. Aí que este copeiro se lembrou que José estava lá na prisão e disse, olha, Senhor, existe aqui um homem chamado José e ele pode interpretar sonho, então chama ele correndo. Chamou José, José subiu e se apresentou diante de Faraó, e Faraó já estava ali todo perturbado, sem comer, sem beber, sem dormir, e disse, você é José? Ele falou, sim, sou eu mesmo. Ah, você que interpreta sonho? Ele falou, sim, longe de mim, não sou eu que interpreto o sonho. Deus é que me mostra. Se Deus me mostrar, eu falo para o Senhor qual é o seu sonho ou o que está te perturbando. Mas se Deus não me mostrar, nada feito. Isso é humildade diante de Deus. Reconhecer que é Deus que nos usa para poder fazer alguma coisa. Ninguém faz nada de si próprio, se Deus não fizer. Tem muita gente dizendo, não, eu faço, eu aconteço, faz coisa nenhuma. Nós precisamos ser humildes diante de Deus, diante dos homens, mostrar para os homens que nós somos completamente dependentes de Deus. José disse, se Deus me revelar, Faraó, eu falo para o Senhor. Se Ele não me revelar, não tem como falar. Então, se Deus te deu uma mensagem, prega a mensagem que Deus te deu. Se Deus te deu um sonho, fala para as pessoas o sonho que Deus te deu. Mas tem que ser Deus, porque as pessoas estão falando cada coisa e fazendo cada coisa por aí, que o povo está ficando até sem saber. Nós precisamos realmente falar o que Deus manda falar e fazer o que Deus manda fazer. Quando é Deus é que manda. E aí, Faraó disse, então tá bom, vê com seu Deus o que está acontecendo comigo. E Deus revelou a José aquele sonho. E José chegou perante a Faraó e disse, olha, Deus me mostrou o que está acontecendo. Está acontecendo esse sonho que o senhor teve, que foi 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, né? Isso aí as 7 espigas de milho bonita, veio 7 espigas de milho mirrada, engoliu as outras. Isso aí é os 7 anos que o Egito vai passar. Ele vai passar por 7 anos em abundância e depois 7 anos com muita fome. Não vai ter comida em lugar nenhum no Egito. Faraó olhou para José e disse, o meu sonho é esse. O seu Deus te mostrou a coisa certa. Eu senti paz no meu coração. O que você me aconselha para fazer diante dessa situação? José disse ao Faraó, escolha alguém da sua corte e peça para que eles oriente o Senhor. Cria celeiros, armazene bastante provisão nesses 7 anos de abundância, para quando vier os 7 anos de fome, somente o Egito terá alimento. E Faraó então olha para José e diz para ele, eu não vejo ninguém aqui na minha corte que tenha o Espírito de Deus como você. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus.
Você vai ocupar lugares que muitos não vão ter condição de ocupar. Às vezes as pessoas podem estar sendo injustas com você. Injustas. Mas vai chegar um momento que ninguém vai conseguir resolver um problema a não ser você. Deus vai usar você. Deus usou José para resolver essa situação no Egito. O que Faraó estava dizendo era: você que constrói pirâmides, você vai estar subordinado a esse homem aqui. Você que é o maior sábio do Egito, você vai estar subordinado a esse homem aqui. Ele disse para José: José, o seu nome a partir de agora não será José. O seu nome será Zafenate Paneia, que significa provedor do alimento da vida. Ele disse: José, nada sai do Egito e nada entra no Egito, a não ser através de você. Aqui estão as chaves do Egito. Tempo de exaltação. Mas José passou primeiro para o tempo de humilhação, ou pelo tempo de humilhação. Talvez você esteja no tempo de humilhação. Aguarde, está chegando o tempo da exaltação. José foi exaltado no Egito. E conforme nós terminamos de ler, teve 2 filhos depois. O primeiro deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento de toda a casa de meu pai. Primeiro, José teve que esquecer, perdoar tudo que seus irmãos fizeram com ele. O primeiro filho dele, Manassés. Para que ele fez isso? Para vir um segundo filho chamado Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu estou falando agora para centenas, quem sabe, milhares de pessoas. Para o tempo de exaltação chegar na sua vida, e você vai sair desse tempo aí, de humilhação, de desprezo. Isso aí é o caminho para o tempo da exaltação, para o tempo do reconhecimento. Faraó reconheceu José: não vejo ninguém como você que tem o Espírito de Deus aqui. O que vai valer não é os diplomas que você tem, não é o conhecimento e não é a experiência que você tem. Será o Espírito de Deus que está na sua vida. É isso que vai fazer a diferença. As pessoas vão te exaltar, vão te reconhecer por causa do Espírito de Deus, por causa de Jesus Cristo que está em nossas vidas, que está na sua vida. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O primeiro filho, então, Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Esquece, perdoa o sofrimento. Se prepara, porque daqui a algum tempo, todos aqueles que causaram sofrimento na sua vida, prepara o seu coração, porque eles vão estar dependendo de você. E você vai ter que ter um coração muito bom para poder recebê-los depois, para ajudá-los. E o segundo, Deus me fez prosperar, que é Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E Deus prosperou José. Deus deu a José o segundo maior posto do Egito. Tirou José de escravo para ser governador. Deus faz isso. Ele tira o homem do lixo e o faz assentar no meio dos príncipes. Mas é necessário prepararmos o nosso coração. Esquecer, perdoar. Não passou muito tempo, toda a terra estava completamente sem provisão. E só tinha provisão no Egito. E quem teve que descer ao Egito? Os próprios irmãos de José. E chegando ali, não conheceram José, mas depois ficaram o conhecendo. Ficaram com medo. José disse: fiquem tranquilos, tudo que vocês fizeram comigo era propósito de Deus. José então pergunta sobre o seu pai, manda trazer o seu pai para o Egito, e eles estabelecem ali, e a família de José se tornou uma família muito próspera. Aquele que era humilhado, depois foi usado por Deus para matar a fome daqueles que tanto humilharam ele. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você crê em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, então você sabe muito bem o que o Espírito Santo de Deus está te revelando aí agora. Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.